Podemos avançar. Sim, espera. Aqui dá um sinal. Ok, agora sim, estamos. Ok, sejam todos bem-vindos ao meu podcast. Quero já pedir as vossas sinceras desculpas, era para começar às 15, estamos a começar às 17 horas e 1 minuto. Infelizmente tivemos uma falha na área técnica, e isso tem acontecido muito, tudo que é em direito funciona assim, mas vou pedir desculpa primeiramente, ou seja, aos internautas que já pedi, mas vou pedir também ao meu convidado, que vai ter que peço desculpa, isso tem acontecido. Já agora dizer que estou aqui com o primeiro secretário provincial da Juventude do Partido do Poder, o MPLA, a nível da província de Malange. Doutor, seja bem-vindo ao meu podcast. Muito obrigado, Mano Morgado, é assim que eu costumo te tratar. É isso, sim. Muito obrigado por ter nos convidado para estar aqui no teu programa, um programa muito visto. E as nossas saudações são extensivas aos internautas, né? Aos jovens que acompanham este programa. Antes de falar um pouco mais, gostava de felicitar pelo trabalho que tem estado a materializar, esse trabalho que tem estado a realizar. É o meu primeiro momento aqui, é a primeira vez que venho no teu espaço. Como já o conheço fora daqui, já temos estado a falar, e vendo as condições que usas para trabalhar, não podíamos deixar uma palavra de conforto, de apreço, de encorajamento. São bons para os jovens, ajudam a juventude, dão também visibilidade aos jovens, constroem personalidades, né? Aumentam o capital social, político e outro cultural das pessoas da nossa comunidade. E, enquanto líder juvenil, não podia deixar de felicitar, elogiar esse trabalho que tem estado a materializar. Muito obrigado, líder, muito obrigado. Mas eu vou começar já. Eu sempre digo, todo agradecimento deve ter acompanhado com alguma coisa. Então vou pedir que, por favor, partilha o nosso podcast de hoje. Sim. Para que os teus amigos do Facebook possam ver que já estamos em direito. Se calhar tem alguma pergunta por fazer. E desse jeito é mais do que dinheiro. É mais do que dinheiro. E muito obrigado pela coragem. E é um prazer, eu em particular, em tê-lo aqui no meu podcast para poder lhe apertar um bocadinho. Esteja totalmente à vontade. Okay. Os nossos internautas, as pessoas que acompanham o programa, podem estar também à vontade. Nós, na qualidade de líder, eu na qualidade de líder juvenil, temos que nos colocar à disposição da juventude, exatamente, da comunidade, e procurar responder, interagir, dialogar sobre os vários problemas que afligem a nossa juventude e as nossas comunidades. Estamos aqui para ouvir, responder, dialogar, conversar com Mano Morgado e com todos os outros, com os jovens que estão acompanhando o nosso programa. Okay. Hoje vamos falar da influência da política ativa no seio da juventude. Do ponto de vista de uma introdução a respeito desse tema, a influência da política ativa no seio da juventude, como é que encara isso? Bem, primeiro, Mano Morgado, a política é uma realidade universal e secular, ou seja, a política é algo que começou desde os primórdios, né? Os primeiros anos, com o aparecimento dos primeiros hominídeos, onde sempre existiu uma comunidade, liderança, gestão pública, sempre existiu política. E as pessoas ligadas à política, quer seja na antiguidade como hoje, procuram formas de organização, de participação, e
com o desenvolvimento da humanidade, chegamos até a fase dos partidos políticos. A política tem uma forte influência no seio da juventude, no seio das comunidades, porque é a partir da política que se gerem os estados, que se gerem as comunidades, as sociedades. E todas as pessoas, todas as comunidades, todos os indivíduos, de forma direta ou indireta, participam na vida pública das sociedades, dos estados. De forma direta ou indireta, fazem política, quer seja dentro dos partidos políticos, quer sejam dos grupos não convencionais, que não são partidos políticos, como são os grupos de pressão, os grupos de interesse. Então, a política tem uma forte influência no seio da juventude, porque, por um lado, para além de ser através da política, da participação pública, que muitas questões ligadas à juventude são resolvidas, são discutidas, são colocadas em agenda, também é uma forma dos jovens manifestarem o seu interesse, a sua participação e contribuírem para o crescimento e desenvolvimento das comunidades e das sociedades. Então, nós consideramos que a política tem uma forte influência na vida pública dos jovens, porque, só para lembrar, existe sempre, afinal, uma política para a juventude. Existem questões ligadas à política da juventude que visam o desenvolvimento dos próprios jovens. Ok, a pergunta que não se quer calar é o termo política. Eu, inclusive, já usaram isso para comigo também. As pessoas em dizer assim, ou seja, nós olhamos para o termo política e queremos dar um significado que é mentira. E há pessoas que, se nós estivermos a falar alguma coisa, não, isso é só mais uma política, não se vai fazer isso. O que o termo política é do jeito que nós encaramos que quer dizer mais uma mentira, ou o termo política significa uma outra coisa? Não. A palavra política deriva do grego. Se não estiver errado, grego ou latim. Okay. E está voltado a polis, né? Latim. Polis, que significa cidade, comunidade, estado. Há duas palavras que têm sido confundidas, que têm sido utilizadas na literatura política, que é civitas, ou civitas, de cidade, e polis, que também pode ter o mesmo significado. Por isso é que Aristóteles escreveu uma obra com o título A Política, né? Para se referir à vida, à forma de viver, de organização, da administração da cidade. Né? Depois a política passou a ser entendida, ou é também entendida, como arte de administrar, de governar, né? Que é política. Também a política é entendida como uma atividade em que participam vários indivíduos com a finalidade de se ter o poder. Política. Portanto, a política é uma palavra polissêmica, com vários significados, mas também foi ganhando uma conotação pejorativa em função de várias realidades. Por isso é que disse bem, hoje, quando se ouve falar em política, pensa-se sempre que é algo para ludibriar, enganar. Não, é fora disso. Né? Tem várias conotações, é uma palavra polissêmica, mas em função de várias realidades, de vários tipos de gestão, do que se vê um pouquinho pelo mundo, há quem entenda que a política é arte de persuasão de qualquer indivíduo, de qualquer comunidade para enganar, mas não é isso. Política hoje é uma atividade competitiva. Política hoje é forma de gestão, de organização das sociedades, enfim, etc. Tem uma vária conotação. O que influencia, então, a política ativa no seio da juventude? Eu, como jovem, qual é a influência que terei para participar ativamente na política? Vou dar o meu exemplo em concreto. Eu, na qualidade de militante do MPLA, só o facto de ser militante do MPLA significa que estou na vida política ativa, e eu sou militante ativo. O que é que influencia? Os jovens
nas comunidades, nas sociedades, as pessoas participam dos partidos políticos, por exemplo, para contribuírem para a vida pública do Estado. Os partidos políticos são a opinião organizada ou a visão organizada da sociedade. Então, eu, como quero contribuir para o meu país, para a minha província, para a minha sociedade, e não quero contribuir de forma isolada, quero me filiar a uma organização em que me revejo em função dos seus princípios, valores, história, estatutos, participo na vida pública através de um partido político. Okay. Então, muitos de nós somos movidos para estarmos ativos na vida política para contribuirmos para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Porque a influência da política no seio dos jovens é para levá-los a contribuir, né, de forma ativa para a resolução dos problemas da própria sociedade. É isso que nos leva. Eu estou na vida política porque quero contribuir para Malange, quero contribuir para Angola. Então, a política me influencia a contribuir para o meu país. Mas como é que eu quero fazer isso? Através de um grupo, de um partido político que se chama MPLA, cujos princípios, estatutos, história, eu me revejo e entendo que é através desse grupo que eu devo contribuir, né, para a vida pública do meu país, da nossa sociedade. Mas isso é uma opinião um bocadinho mais pessoal, ou te referes também não só ao MPLA em fazer com que cada um de nós dê o seu melhor para a província? Não, por isso é que eu disse... Mas eu vou fazer já uma pergunta aqui um bocadinho provocante. Permita-me só responder essa questão. Okay. Eu devo particularizar a questão, o meu caso pessoal, que tem ligação direta com o MPLA. Okay. Mas existem outras formas de fazer política. Porque a política não é só partidária, a política não tem só fins de poder. Existem outros modos de fazer política. Quais, por exemplo? Existem aqueles indivíduos muito ligados à questão ambiental. Vão participar de forma ativa na vida da sociedade, da comunidade, tratando questões ambientais, fazendo marchas, passeatas para a preservação do meio ambiente, etc, etc. Isso é uma forma de participação política, mas não tem nada a ver com fins de poder. Eu, no meu caso, estou ligado a fins de poder, mas também a fins sociais, ambientais, recreativos, culturais, desportivos, etc. Mas dentro de acordo com o exemplo que acabou de dar, há uma certa influência em termos de acesso à empregabilidade se não fazer parte de um determinado partido político? Não. Os concursos públicos. Ok, essa é a questão que muita gente... Os concursos infelizmente públicos. não está a ter acesso aonde algumas pessoas deixaram já suas perguntas. Pois é. Mas eu me lembro que há perguntas do género. Por que só os que fazem parte do... Ela até não disse os que só fazem, né? Por que só os do MPLA têm acesso e os outros... Não. Vou dar um Vamos exemplo. aqui desmistificar isso. Um exemplo. É uma pena que eu não possa trazer nomes de pessoas não ligadas ao MPLA, sim, que concorreram, participaram de concursos públicos em vários ministérios, educação e outros, e entraram. Não. Os concursos públicos são estatais. São para todos os angolanos. Todo indivíduo que é angolano tem acesso ao concurso público. Participa, concorre, realiza o teste, é admitido, é colocado, está a trabalhar. Senão, Morgado, a pensarmos assim, que só entra para a função pública quem é do MPLA, teríamos todos os funcionários públicos do MPLA, e que não é verdade. E que não é verdade. E isso é uma realidade visível a olhos nus. Temos vários angolanos sem ligação partidária ao MPLA, que são funcionários públicos, estão nos órgãos de defesa e segurança, são militares, são agentes da polícia, são bombeiros, etc, etc. Em todo o país são docentes universitários e estão ali. São médicos, enfim, não tem nada a ver com o MPLA. Aliás, o MPLA é um partido político que defende a meritocracia.
né? O que é isso? Defende o mérito, que o Estado abre, por exemplo, concursos públicos, participam todos os cidadãos interessados e que tenham requisitos exigíveis e então logo são admitidos, são funcionários públicos e devem contribuir para o nosso país. De forma mérito, quem tem melhor nota, quem tem melhor resultado, são esses que são admitidos. Então, não há nenhuma ligação entre ser militante do MPLA e ser funcionário público. Não. Ser funcionário público é para cidadãos do país. Os cidadãos do nosso país são cidadãos, são angolanos, independentemente de terem uma filiação político-partidária, quer seja com o MPLA, e quer sejam com outras organizações, que eu não vou aqui citar o nome, porque eu não venho aqui para fazer propaganda, nem para fazer marketing de outras organizações, não, eu venho aqui... Mas há uma pergunta um bocadinho provocada. Desculpa, vai já me provocar. Vai já me provocar. Há uma outra questão, Morgado, que tem sido confundida, que é o facto, por exemplo, de grande parte dos gestores públicos ou aqueles que exercem cargos governativos serem ligados ao MPLA. Isto é uma questão muito diferente. Em democracias, em qualquer parte do mundo, quem quiser podemos travar outros debates noutros fóruns, quem concorrem às organizações políticas, que são os partidos políticos ou coligações de partidos políticos, e o vencedor ou os vencedores formam o governo. Em Angola, quem ganhou eleições é o MPLA. É o MPLA que forma o governo com os quadros que entender, desde que tenham requisitos para ocuparem funções naqueles cargos. Portanto, desse ponto de vista, o diretor municipal, por exemplo, da Juventude e Esportes, né, é um cargo governativo. É nomeado. Sendo nomeado, é alguém que o MPLA entende que deve ficar aí naquela função. É assim com os diretores provinciais, com os ministros. Senão, o MPLA que concorreu, venceu eleições, tem estratégia de governação, quer resolver os problemas do povo, tem que nomear em função da base de quadros que tem, ou quadros que entender. Isto é assim em qualquer democracia. Estava no poder o presidente Biden, por exemplo, Trump, por exemplo, tinha formado um governo. Então, logo saiu, entrou um outro presidente, que é o presidente Biden, também formou o seu governo, porque são de orientação política diferente. E é assim que acontece. Ok, mas o que eu queria mesmo saber, em termos políticos dentro da juventude, há alguma ligação ou participação com os outros líderes de outras organizações políticas? Sim, a JMPLA é uma organização política, aliás, é líder do associativismo juvenil. A JMPLA é líder do associativismo juvenil, está sempre preocupada com as demais organizações juvenis, cívicas, estudantis e outras. E o que temos feito até aqui é manter boas relações com grande parte das organizações juvenis que temos. Grande parte. Tanto é que em muitas nossas atividades participam organizações ou jovens ligados a organizações juvenis da sociedade civil. Ok, atualmente, sendo que o MPLA, e dentro do MPLA temos a JMPLA, vamos falar da JMPLA para ser mais específico, é uma organização do partido que é responsável para os jovens da província de Malange. Assim está correto? Não só os jovens do MPLA, mas os jovens no geral. Não, a JMPLA, enquanto juventude que governa, porque quem governa é o MPLA, e o braço juvenil do MPLA é a JMPLA. Nós não nos preocupamos só com os jovens que estão na JMPLA. Não. Nós nos preocupamos com todos os jovens da província, porque nós somos a juventude que governa. E a política de juventude, por exemplo, é feita dentro do nosso partido, porque o plano governativo que está a ser executado é o plano de governação que o MPLA apresentou nas eleições de 2022. Então, a nossa preocupação
é para com todos os jovens da nossa província, sobretudo, sejam da JMPLA ou não. Ok. E dentro desse modo, ou seja, da forma de como tem elaborado os planos para a juventude da província de Malange, inclui também os outros partidos, por exemplo. Eu sei que há benefícios que recaem para o gabinete ou secretariado provincial da JMPLA. Esses benefícios afetam também as outras organizações políticas? O que acontece é assim, Morgado. Os benefícios do Estado, a política de Estado para a juventude é gerida pelo Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Esportes, que é o órgão do governo que tem a responsabilidade de cuidar da política pública da juventude. E não trabalha sozinho, trabalha com o Conselho Provincial da Juventude, onde estão todas as organizações juvenis. Não, mas nem todas. Eu sou sem tabus. Eu falo e quando vocês tornam um assunto público, eu pego e falo aqui. A UNITA não faz parte da CPJ. Vamos já falar sobre isso. Então, okay. Tudo ligado ao Estado, ao governo, à Angola, voltado à juventude, é feito via o governo, Gabinete Provincial da Juventude e CPJ. Nós somos uma organização juvenil partidária. Agora, claro, nós, enquanto JMPLA, também temos os nossos benefícios dentro do nosso partido, que não estão ligados ao Estado. Dentro do nosso partido. Sim, até aqui eu consigo perceber, Sim. Porque há benefícios que as outras organizações políticas têm que é de forma particular. Por exemplo, uma t-shirt da JMPLA é um benefício para o militante da JMPLA. Sim. Isto não é dado para outras organizações que não têm nada a ver conosco. A t-shirt é para nós. Agora, existem aqueles casos que uma organização juvenil, por exemplo, como a União Angola, é uma organização juvenil, tem dificuldade de realizar uma determinada atividade e pretende ter algo que nós temos. Exemplo, está a realizar uma atividade e precisa de uma resma de papel. E nos pede algum auxílio, algum apoio, nós podemos fazer. Se nós temos alguma quantidade, podemos pegar também uma resma de papel e dar a esta organização que pediu algum auxílio. Um grupo de atletas tem alguma dificuldade, alguma coisa assim, nós auxiliamos dentro das nossas possibilidades, dentro da JMPLA, sem nada ter que ver com as questões ligadas ao partido, ao governo, aliás. Agora, aquelas questões do Estado, do governo, participamos todos os jovens, independentemente da nossa filiação político-partidária. Vou dar um exemplo muito claro. Recentemente, acho que foi em 2023, 23, lá no final de 2022, penso, foram dadas casas, as ditas 500 casas, aos jovens. Sim. Não são só jovens do MPLA que receberam casas. Mas houve pronunciamentos de jovens que fazem parte de outros partidos políticos a dizerem que ganharam casas. Aí está. Mas vai lá verificar. Nós temos lá jovens amigos ligados a outras organizações políticas que estão lá vivendo, receberam casa. Mas por que não tornam isso público e são eles, inclusive eu tenho essa informação, alguém já falou comigo também, de que os jovens que lá estão são só todos do MPLA. Não é verdade. Eu tenho um vizinho, o meu amigo Justino, meu cota, sim. Eu trato meu cota, Justino, vive lá. Não é recebeu, foi líder, foi secretário provincial da Jura, está lá. Vive lá. O secretário provincial da JFNLA está lá. Sabe o caso. Mas por que não se pronuncia? Agora, não sei. E isto, Morgado... Mas acho que são questões políticas. É assim em todo o país. Sempre que há um benefício para os jovens, não são só os jovens ligados ao MPLA, não. Os jovens que estão dentro do Conselho Provincial, as organizações que estão dentro, por quando recebem um benefício do Estado,
O governo tem que chamar as organizações juvenis, o conselho. São 10 casas, 10 terrenos. Entrega ao conselho e o conselho faz a distribuição aí dentro das organizações que controla. Agora, uns saíram do conselho. Depois não sei como é que vai ficar essa questão dos benefícios. É essa que eu gostaria de falar. Enquanto líder de uma organização juvenil e política. Não, é melhor chamar o Samurrão, que chama de dizer o meu puto Samurrão. É um amigo, ele é Mocaba. Okay. Então, sempre que cruzamos, lançamos assim umas farpas, o meu puto Samurrão, para responder a essa questão. Okay. Agora que eles saíram do conselho, vieram um benefício para a juventude. E o benefício está a ser dado para as organizações que estão dentro do conselho. Como é que eles vão beneficiar? Mas isso não é um motivo que vai fazer com que muita gente olhe para o MPLA, particularmente a JMPLA, e vê que tudo está centralizado somente ao MPLA? Não, porque antes até, desculpa de responder essa pergunta, a JMPLA é uma organização com mais jovens, acho que tem a maior parte dos jovens são da JMPLA. Não temos, pelo menos que eu domino, não há uma organização juvenil em Malange que controla mais jovens que a JMPLA. Não conheço nenhuma organização que pode vir, como disse na gira, taco a taco com a JMPLA? É impossível. Quem? Uma ação, não sei se estiveste, nós recebemos recentemente, no princípio do mês passado, o líder da juventude angolana, é assim que eu costumo chamar. Infelizmente não me foram convidados, então... Estávamos na euforia do trabalho, pensei que o convite tivesse chegado, mas eu falava, vamos corrigir isso. Recebemos recentemente o líder da juventude angolana, é assim que eu costumo chamar, o camarada Crispiniano dos Santos, primeiro secretário nacional. E realizamos só um ensaio, aquilo foi só um ensaio, um ato assim pequeno, ali no Parque de Jogo Valória, totalmente abarrotado. As ações não das organizações dos partidos políticos que estão aqui a funcionar na nossa província, do partido, não se equiparam àquilo. Quanto mais das suas organizações juvenis. Ou seja, do partido estamos a falar de um todo. Sim. Todas as organizações. Exatamente. Os outros partidos que andam por aqui, a nível da nossa província, as suas ações não se equiparam àquela moldura humana que nós conseguimos colocar à disposição. E que foi um pequeno ensaio. Foi só para dar aqui um esticão. Mas não se compara. Então, nós não vemos organizações juvenis político-partidárias que podem vir taco a taco com a Jota. Vão vir taco a taco com a Jota em termos de quê? Como costuma se dizer na gíria, nós somos americanos deles. Então não tem como. Vou fazer aqui um convite no ar. Posso agendar um debate com o líder da UNITA? Da UNITA? Olha, sabe como é que está a ser? Da Jota. Da Jota só aqui já. Da Jota não, é da Jura. Não podemos ver um dia para estarmos aqui, quer eu e o Montropa. Mas olhando para a Jura, não achas que tem não, competência não achas que tem aquela massa ou aquela força que pode igualar a força que a JMPLA tem? Não, impossível. Impossível. A JMPLA é vanguarda do MPLA. A JMPLA é o baluarte do MPLA. A JMPLA é o motor de mobilização do partido. A JMPLA é muito forte. Não vê a JMPLA assim... O que é que torna forte o MPLA? É porque está dentro de uma organização ou de um partido que está no poder? O que torna forte a JMPLA? Sim. Não, a JMPLA, o MPLA tem uma cultura própria, tem uma história própria. Mas isso não influencia uma organização fazendo parte de um partido que está a governar? Não influencia essa organização ter tanta força conforme tem a JMPLA? Eu fico com alguma dificuldade de responder esse tipo de pergunta, porque já sabe que o MPLA não sai do poder. Nem em 2027. Não. O MPLA não sai do poder. Nem em 2027. Sabe por quê? Não temos adversários à altura. E mais, o MPLA é o partido do povo.
O MPLA está enraizado no povo. O MPLA é dos angolanos. O MPLA é cultura em Angola. O MPLA não é só um partido político, não. O MPLA é cultura. O MPLA é patrimônio histórico do povo angolano. Ok, se eu percebi, olhando para os partidos políticos que existem, olha, não estamos a fugir do tema, atenção. Vai ver que alguém fez uma mensagem a partir do meu número. Não, nós estamos a falar de política ativa no céu da juventude. A JMPLA faz parte, a JMPLA é uma organização só de jovens. Quando estamos a falar de política é porque há muitos jovens a fazerem política, principalmente aqui na nossa província. Lembrar que, se eu não estiver errado, a província com mais jovens na governação em termos do nosso país, acho que é Malães. Uma das províncias é Malães. Uma das províncias é Malães. Então não estamos a fugir do nosso tema. Olhando para as nossas, aquilo que eu queria saber do líder provincial da JMPLA, não há partido capaz, né, de um dia substituir o MPLA em termos da governação? Meu amigo Morgado, você, caros internautas, essa questão suscita muitos questionamentos. Okay. Você é muito real consigo. Já disse que o MPLA é patrimônio histórico da Angola, é cultura, e que o MPLA está enraizado no povo e com o povo. Para além de político, líder juvenil político, eu também sou docente. Ok, sim. E sou formado em sociologia. Eu estudo partidos políticos, estudo sociedades, dinâmica social. Então, para além da visão política, tem uma visão acadêmica de como é que funciona a nossa sociedade, okay. Como é que está a nossa sociedade. Estamos ainda muito longe dessa realidade, porque eu estudo os partidos políticos não como político, como acadêmico, e observo as fragilidades dos partidos políticos, vários que existem. Quase que não há um pouquinho que tem estado assim, acho que toda a gente percebe que a competição política em Angola é dividida entre duas organizações políticas. Nós, o MPLA, estamos sempre à frente, e a UNITA que vem depois de nós, por isso que é um partido político na oposição, não da oposição. Está na oposição e vai continuar aí na oposição. Okay. Não temos organizações político-partidárias preparadas, com quadros, com nível de aceitação suficiente para ser poder em Angola. Então, o MPLA ainda é o mais organizado, ainda é o mais preparado, ainda é o mais capaz de governar. Claro, temos que dialogar mais. Desculpa só, Daniel, se quiser também deixar a sua pergunta, pode, fique à vontade. Daniel mandou saudações extensivas ao grande líder. Okay. Claro, o facto do MPLA ser maioria em Angola não significa que não está preocupado com as minorias. Não. Tão logo o MPLA é governo, o MPLA ganha eleições e a preocupação é com todos os angolanos, de Cabinda, ao Cunene do Mar, ao leste. Por isso é que as políticas públicas realizadas e executadas no nosso país não são para os militantes do MPLA, são para os angolanos. As estradas que o governo constrói, o governo que é suportado pelo MPLA, os hospitais, os concursos públicos, as escolas, todo o resto, são para os angolanos. Então, não são para os militantes do MPLA. Então, estamos ainda muito distantes. O MPLA ainda é o partido do povo angolano. O MPLA ainda é o partido enraizado no povo angolano. O MPLA ainda é o partido que está em toda a extensão territorial da Angola. Toda a extensão territorial da Angola, o MPLA está presente. O MPLA ainda é o mais preocupado com a condição do angolano. O MPLA ainda é o que mais está preocupado em resolver os problemas do povo angolano. Então, o MPLA ainda é o partido político que o angolano mais confia.
significa que vamos continuar a ser governo para continuarmos a resolver os problemas do povo angolano. Repito, o MPLA vai continuar a ser governo para continuar a resolver os problemas do povo angolano. E com essa abordagem então que acabou de fazer em resolver os problemas do povo angolano, em termos de percentagens, estamos com quantas percentagens? Estamos a caminho de que percentagens em termos de solucionar os problemas dos angolanos? Eu não consigo precisar. Vamos olhar somente para a juventude, né? Para a juventude. Eu não consigo precisar percentagens. Não consigo precisar percentagens porque tinha que vir com dados um pouco mais profundos do governo e pronto. E não os temos. Aliás, eu não estou na governação, eu sou partido político. Mas, Mano Morgado, podemos fazer uma reflexão básica de como é que vários problemas da juventude têm estado a ser resolvidos. E, antes de fazermos essa reflexão, temos que convir que resolver os problemas do povo, no geral, é resolver os problemas da juventude. Sim, por isso é que eu acho que pegou porque que eu disse a juventude. Exatamente. Okay. Só para ter em atenção... Porque nós somos o futuro da manhã. Exatamente. Eu sou o futuro do amanhã. Exatamente. Ok. O número de instituições de ensino superior que o país tinha até 2002 não é o número de instituições de ensino superior que temos hoje. E o número de instituições de ensino superior implica necessariamente resolver problemas da juventude. Mas o país se faz só com o nível acadêmico do ensino superior? Não. Deixa-me só terminar. Sim. Como? Quanto mais instituições de ensino superior temos no país, significa temos mais oferta formativa. Se a maior parte das pessoas se formavam em poucas opções acadêmicas, quer dizer que as opções multiplicam-se cada vez mais. Quanto mais instituições de ensino superior temos, quer dizer que a empregabilidade aumentou, porque mais postos de saúde, de trabalho aparecem. Quanto mais instituições de ensino superior temos, quer dizer que o número de jovens que frequentam o ensino superior também aumenta muito significativamente. Mas não se aumenta o número de desempregabilidade de jovens formados? Não, vamos responder essa questão. Okay. Só para clarear, Malange, por exemplo, até 2002, nenhuma instituição de ensino superior em Malange. Depois, mais tarde, tivemos aqui a Faculdade de Teologia do Quechua, que formou alguns poucos quadros, mas público, começamos até a partir de 2009. E fomos crescendo, formávamos até 2012, 2013, fomos crescendo. Começamos a formar médicos, enfermeiros, matemáticos e pedagogos. Com a expansão do ensino superior em Malange, aumentou o número de empregos para jovens, porque, aliás, os que fundaram o ensino superior em Malange eram jovens. Sim. Quando nossos cota Infeliz Carvalho Coche e outros começaram aqui com o ensino superior, eram jovens e continuam jovens até hoje. Só um dado. O número de jovens que formamos no ensino superior para transformar mentalidades e transformar a nossa sociedade aumentou de forma vertiginosa, é muito alto. O número de oferta formativa também aumentou muito. Se no passado tínhamos dificuldades de se formar em Direito em Malange, em Sociologia em Malange, em Engenharia Civil em Malange, hoje consegue-se fazer aqui, em Malange, tudo isto, porque nós temos hoje mais de 15 cursos superiores, contando com as privadas que estão no nosso mercado. Ora, a questão da empregabilidade, sim, quanto mais técnicos superiores são formados, mais técnicos superiores temos no mercado de trabalho. Ora, temos que ir consciencializando-nos de que a empregabilidade não é só na função pública. Aliás, as universidades formam quadros para transformar a sociedade, as comunidades, para gerarem empregos. É assim que deve acontecer na nossa sociedade, tal como acontece nas outras realidades. Quer dizer que a pessoa que se forma em engenharia civil, engenharia informática, em telecomunicações, eletrotecnia, não pode esperar a empregabilidade do Estado. Não. Tem que ser um ativo estratégico do Estado para gerar emprego, para empregar outros jovens. É assim que funciona. Mas temos estado a formar quadro, o mercado de trabalho tem estado a ficar diversificado. Colocou uma questão se o país só se faz com técnicos superiores. Não. Era só para exemplificar. Agora vou exemplificar a nível do ensino geral. Ok, sim.
O nível de escolas que tínhamos até 2002 não é o mesmo que temos hoje. Quer seja a nível de ensino médio, de ensino de base, de ensino geral no seu todo. Não é o mesmo que temos hoje. Morgado, nós temos hoje ensino médio em todos os municípios da província. Todos os municípios de Malange, e eu conheço os 14 municípios da nossa província, já lá estive nos 14, já trabalho, tenho ido lá várias vezes. Eu, infelizmente, não conheço. Não dá para me convidar para girar. Não, onde eu vou convidá-lo para irmos a... Até Calandula nem conheço muito. Não. Teria aproveitado uma digressão do Conselho Provincial da Juventude. Era para ir até, não foi em função do podcast de hoje. E teríamos desmarcado. Foi feito o convite, sim. Mas vai me desculpar, atrapalhei a tua agenda, teria conhecido problema. Já a Calandula. Okay, então, como dizia, nós temos ensino médio em todos os municípios da província. O jovem se forma lá, consegue um emprego lá, vive lá, o dinheiro é gasto lá para desenvolver aquele município, é isso que temos que fazer. Okay. E temos exemplos, eu tenho constatado isso, vários jovens que se formaram a nível dos municípios, terminaram a formação, concorreram lá e hoje são funcionários também lá. E agora a preocupação do governo é ir levando cada vez mais o ensino técnico profissional para nível dos municípios, porque grande parte deles tem tempo níveis. Agora temos que expandir um pouquinho o ensino médio técnico profissional. Que o Abanzós, por exemplo, já tem uma escola técnica de saúde. Sim, já. E isto é resolver os problemas da juventude. Ok. Porque quando falamos da juventude, nós olhamos mais para o município sede. E é importante, e posso assim dizer, né? Ultimamente eu tenho sido muito criticado em função dos convidados que participam aqui no meu podcast, mas eles se calhar não conseguem entender qual é o nosso objetivo, porque não sei se tem, e gostaria que me ajudasse também a fazer entender as pessoas lá em casa, não sei se tem uma outra organização política competente que pode vir explicar a funcionalidade do nosso país. Não sei se tem. Não. Ou seja, não bem a funcionalidade, né? Vir explicar, né? Como é que está a ser o desenvolvimento do nosso país. Já cá esteve o nosso diretor, o Dr. Veloso Paciência Dalla? Ainda não. Convido-o também. Sugiro convidar também a líder Maria Ulo. Podem ter mais dados precisos sobre as questões voltadas à juventude, porque o nosso cota, Veloso Paciência Dalla... Mas já tivemos aqui o diretor municipal. Da cultura não, e desporto. Vai convidar. Não é desporto, é turismo. E turismo. Sim. Doutor Caçoada. Sim. Podemos Depois de mim, ele é o que mais aparece aqui. Sim, para irmos explicando essa... Não, mas a questão até não é essa. É que as pessoas olham para o meu podcast e vejam que nós estamos centralizados somente em um grupo parlamentar. Okay. E eles não olham que, tipo, eu não preciso, né? Minha opinião pessoal não tem nada a ver com a organização. Eu convidei, por exemplo, o líder juvenil da JMPLA porque é o que tem maior número da juventude. E é claro que as questões só não podiam ser políticas. Temos mais aqui duas questões e se calhar uma delas as pessoas vão dizer não podias fazer essa pergunta. Se me permite, antes de colocar as questões. Olha, a JMPLA é a fiel defensora dos interesses dos jovens e a principal advogada dos problemas para a resolução dos problemas da juventude. Enquanto juventude que governa. Okay. Nós somos os fiéis defensores das aspirações, dos interesses, dos anseios da juventude angolana. E também somos os principais advogados para a resolução dos problemas da juventude no nosso país. Muitas das questões que são resolvidas a nível da juventude, muitos não sabem, tem em mão da JMPLA, quer a nível da província, quer a nível nacional. Ok, pronto, então porque nós explicado. ouvimos o clamor da juventude e chegamos nas pessoas de direito e dissemos, a juventude está a reclamar desse aspecto.
seria bom que víssemos. Ok, E tem intervenção. Essa é a visão que eu teria. Agora eu gostaria de perguntar. Quem é que. Eu já entendi da abordagem, mas é importante que eu faça essa pergunta de forma isolada. Quem é que responde à juventude em termos da província de Malange? Quem é que responde à juventude em termos da província de Malange? Bem, do ponto de vista da governação, Sim, da governação é o nosso cota Veloso Paciência Dala, porque ele é o diretor que tem a responsabilidade de tratar das questões ou do setor da juventude e dos desportos. Por isso é que o setor está unificado, a juventude e o desporto. Aliás, quem pratica desporto são praticamente os jovens, na sua maioria dos casos. Então, quem responde diretamente para os assuntos voltados à juventude é o nosso cota Veloso Paciência Dala. É ele o nosso governante. Mas então por que as questões recaem muito ao Mano Rubens? Críticas também. Ora. Por uma questão muito simples. Qual? A JMPLA é juventude do MPLA. Então vamos aqui deixar claro. Quem responde aos jovens da província de Malange, não importa a que organização pertence, é o Gabinete da Juventude e Desporto. Ou a líder Maria Ulo Barroso, que é secretária executiva do Conselho Provincial da Juventude. Ok. Estes é que tratam das questões da juventude do ponto de vista global, em função do diretor estar ligado à governação. Sim. E o Conselho responder diretamente ao gabinete. Nós, JMPLA, temos responsabilidades sim e assumimos as responsabilidades. Primeiro, somos a organização que mais controla os jovens. Segundo, somos a juventude que governa. Muitas das questões nas nossas direções, porque nós também vamos para as comunidades. Okay. Nós não interagimos quando o líder Rubens vai para a carreira de tiro, né? Não interage só com os jovens ligados à JMPLA, interage com a comunidade. E no processo de interação há uma situação ligada à juventude, por exemplo, a juventude não tem par de equipamento, quer praticar futebol, quer bola. Ali o nosso conhece o Mano Luís Mel. Não. Tem o Manuel Luís Mel que organiza um campeonato muito bonito na Kizanga. Há uma situação circunstancial que ele pretende resolver. Eu vou e ouço um clamor. Portanto, sendo líder da juventude do MPLA e líder da juventude do MPLA, posso encontrar uma ou outra forma de resolver esta situação. Pode não ser de forma direta mas posso, como disse, somos fiel advogada dos interesses dos jovens, fazer uma advocacia para que esse problema seja resolvido. Ok, vamos para a última questão, né? Porque estamos mesmo já na nossa reta final, infelizmente. É aquilo que eu disse antes, antes de começarmos. Nem vamos perceber até que estamos a caminho de 1 hora. Vou colocar as duas perguntas já, vou aproveitar e colocar as duas. A primeira está ligada com a produtividade em termos da nossa juventude. Como é que olha para a juventude em questões de produtividade? E a segunda tem a ver com o vandalismo. Como é que olhas para essas questões de vandalismo, principalmente sendo nós, os jovens, a praticarmos esse tipo de ações? Bem, indo diretamente para a primeira, eu tenho estado a defender que quem está a fazer crescer e desenvolver o nosso país é o jovem. Não há outro indivíduo que está a fazer crescer e desenvolver o nosso país que não é o jovem. Um exemplo básico. As estradas. Okay. Grande parte das pessoas que fazem as estradas, que constroem as estradas, são jovens. Os edifícios. Grande parte das pessoas que constroem os edifícios são jovens. Nas indústrias, nós temos aqui a Biocon e outras. Grande parte das pessoas que lá estão são jovens, que estão a produzir açúcar, fabricar batatas palancas. Eu visitei várias fazendas aqui a nível da nossa província. Fui a Socami, em Canandala, fui a Cristalina e outras em Cafuzo. Grande parte das pessoas que estão lá são jovens. Grande parte das pessoas ligadas ao funcionalismo público do Estado hoje são os jovens. Então, são os jovens que têm estado a produzir serviços, produzir bens para desenvolver fazer crescer e desenvolver o nosso país. Então, eu vejo que a produtividade, do ponto de vista em relação aos jovens, é bastante positiva, porque temos estado a dar suporte para a materialização dos objetivos do nosso Estado.
E isso é visível em qualquer parte. Grande parte dos jovens pratica atividade útil, grande parte dos jovens pratica uma atividade econômica que é bastante fundamental para a economia do nosso país, quer seja formal, quer seja a informal. Portanto, do ponto de vista da produtividade, o jovem está presente, está no cerne das questões estratégicas do nosso Estado, do nosso país. Vandalismo, sim, e isto tem estado a preocupar as autoridades do nosso Estado, e aqui aconselhamos, exortamos os jovens a não optarem por ações dessa natureza, porque lesam gravemente o nosso país. Se vandalizamos um PT, por exemplo, são mais recursos que o Estado tem que alocar para repor aquele bem, e esses recursos tinham que ser alocados para materialização e concretização de outros objetivos, e ficamos sempre a reparar e construir as mesmas questões, o que não é bom. É o caso das escolas. Uma escola recém-construída, você encontra parte dos vidros já estão quebrados, e isso não dignifica. E depois alegamos que não temos condições. Sim, não dignifica, e não é característico da juventude angolana, porque a juventude angolana é uma juventude de bem, de paz e bem, uma juventude ordeira, uma juventude preocupada com o bem-estar da sua comunidade, uma juventude que preserva a sua comunidade, preserva as instituições jurídicas, antropológicas e sociais, todas elas. Uma juventude que está preocupada em preservar o bem e patrimônio público. Mas também, Morgado, caros amigos e internautas, caros jovens, pode-se dar o caso de existirem mais velhos por detrás de alguns poucos jovens que têm estado a terem essa prática. Exatamente. Ou seja, alguns deles são influenciados pelos É provável. E isto é a todos os títulos reprovável. Mas essa é uma afirmação que recai muito para questões políticas, influenciar os jovens a praticar vandalismo para dizerem que o governo não está a fazer, é isso? Pode ser que sim, mas porque a característica do jovem de Malange, sobretudo, não é de destruir. O jovem de Malange é uma pessoa ordeira, é uma pessoa que sabe que este bem é para mim e é para o meu irmão menor que está a vir. Okay. Eu, por exemplo, estudei ali na escola Quilamba Quiache. Na mesma escola onde estudei, para não dar esse exemplo, eu estudei na Universidade de Rainha Ginga, na atual Universidade de Rainha Gingambane, na Escola Superior na Vanvala. Estudei lá, entrei em 2015, saí de lá em 2019, o ano que defendi meu trabalho de fim do curso. E aquela estrutura temos que conservá-la, porque amanhã um dos meus irmãos menores pode também se formar lá. Estudei lá 5 anos, não parti um único vidro, não quebrei uma única carteira. Por quê? Porque tenho a preocupação, porque eu já interiorizei, já entendi que este bem hoje está a servir para mim e amanhã vai servir para outros jovens que lá vão estar, como tem estado a acontecer. De 2019 para cá, que ou seja, já se passaram alguns anos, mas continuam lá jovens a estudar. É esse tipo de mentalidade comunocrata que a juventude de Malange tem. Preservar as instituições, o patrimônio, os bens que temos à nossa disposição, para que o Estado, quando ter mais reservas, quando tiver mais dinheiro, não volte a construir um empreendimento que já se construiu e se gastou tanto. Vai priorizar outro tipo de questões. Ou se calhar pode usar aqueles valores para dar mais qualidade de ensino. Exatamente. Já pensou, por exemplo, se os cabos elétricos têm estado a ser vandalizados, as lâmpadas que têm estado a ser destruídas, as paredes das instituições públicas que têm estado a ser vandalizadas,
e outras, e o Estado está a repor todo esse dinheiro que o Estado utiliza para repor esse benefício, os chafarizes e outros que têm estado a ser destruídos, se o Estado pegasse, o governo pegasse esse dinheiro para construir outro tipo de infraestruturas para a população, quantas infraestruturas teríamos mais à nossa disposição? Muitas outras. Então, a vandalização, destruição dos bens e patrimônios públicos é algo que nos fere, nos incomoda, nos entristece e nos envergonha enquanto angolanos e enquanto malanginos, porque sobretudo esse tipo de ação é atribuída à juventude, não é característica da juventude angolana. Todos nós não aprendemos em nossas casas, com os nossos pais, a vandalizar o bem e o patrimônio público. Nenhum de nós. Okay. Há uma outra questão de intenções inconfessas e outras que tem estado por trás disso para a destruição dos bens e patrimônios públicos, que nós advertimos nesse momento, desaconselhamos e exortamos os jovens, ao invés de piorarmos os bens que estão à nossa disposição, optamos por ações, atividades mais úteis para a preservação desses bens. Por exemplo, há um posto médico na nossa comunidade, está em volta do posto tem muito capim. Temos que, não é preciso o governo, não precisa o Estado, isso é assim em qualquer parte do mundo, serviço comunitário. Na comunidade nos juntamos, 15 jovens, 20, todos os jovens da comunidade, do bairro, fizemos uma limpeza em volta do bairro e aqui o bairro fica mais bonito, o hospital fica mais bonito. Os mosquitos saem daí do capim, vão para outros lugares e temos mais salubridade dentro do próprio hospital. As escolas, a iniciativa de realização de campanha nas escolas não pode só ser da direção da instituição, não. As próprias associações de estudantes, imagina o Magistério Comandante Cuidado, o INE, o EXINE, tem uma associação de estudantes, não precisa esperar que a direção de escola promova uma campanha de limpeza, tem que mobilizar os seus associados, sensibilizar os seus associados a fazer um trabalho comunitário dentro da própria instituição. Isto vai ajudar a preservar os bens e patrimônios públicos que temos à nossa disposição. E é esse tipo de jovem que o país precisa, é este tipo de jovem com o qual o país conta, é este tipo de jovem que é útil para a nossa sociedade, que nós queremos, que nos orgulha, que é um exemplo para a nossa geração. Ok. Falamos da influência política ativa no seio da juventude e o meu convidado é o Rubens Muondo, primeiro secretário provincial da JMPLA em Malange. Considerações finais. Mano Morgado, para os internautas que nos estão a acompanhar, a nossa geração precisa dialogar mais. A influência da política no seio dos jovens não precisa ser negativa, porque também existe uma influência que é negativa quando se faz entender que nós somos nós e eles são eles. Isso a JMPLA tem feito isso? Muito. Por isso nós dialogamos com todos os jovens, independentemente de qualquer filiação político-partidária, nós estamos presentes, dialogamos, conversamos, interagimos na maior normalidade que se pode exigir. Okay. Não podemos, a influência na vida política dos jovens não pode ser negativa. Negativa como? No sentido de se fazer entender que eles são eles, nós somos nós. Não. Tem que ser no sentido de que nós somos todos angolanos, mas não ficamos apenas em ser angolanos. Somos angolanos, mas nós somos do MPLA e eles são daquela organização. Que preferes não mencionar o nome. E respeitamos a unidade na diversidade. Quando eles estão a fazer a sua ação, fazem de forma livre. Nós também, quando estamos a fazer a nossa, também fazemos de forma livre. E temos que interagir, porque depois dos partidos políticos, nós somos vizinhos, amigos, famílias, enfim, estamos todos, estamos condenados positivamente a continuarmos a viver juntos. A influência da política no seio da juventude
não pode ser para fazer entender o jovem que não há benefícios para o jovem porque não é do partido A. Não. Deixa-me só mais perguntar, eu sei que já não era para perguntar. Sim. Olhando para a juventude, vês que tem opiniões próprias? Tem. Não tem refletido as opiniões dos partidos? Muitos. Não, o que acontece, Morgado? Não, eu acho que teríamos mais tempo, infelizmente. Mais tempo. Vamos ficar por considerações finais. Não, mas é uma boa provocação. Okay. Permita que eu responda, sim, por favor. Todos nós fazemos parte de várias instituições, okay, e organizações. E toda a instituição em que nós fizemos parte é um locus de controle. Isso estuda em psicologia social. Muitos de nós pensamos em função do curso que fizemos. Se formou em Direito, aprende a refletir do ponto de vista da ciência que estudou. Se formou em Psicologia, aprende a refletir do ponto de vista da ciência que estudou. É cristão, católico, apostólico romano, okay, aprende a viver como um cristão apostólico romano, católico no caso. É cristão, adventista do sétimo dia. Mas para as religiões estás a falar os nomes, mas para as organizações políticas não falas. Vamos deixar assim. Pode continuar. Não, falamos aqui várias vezes. Okay. Então, muitos, independentemente de terem das opiniões próprias, aprendem, vivem em função também dos grupos, de vários grupos em que participam. Mas nós temos em Malange, por isso é que existe divergência entre nós. Quando sentamos para discutir um assunto, cada um tem o seu posicionamento. Agora, Morgado, nós temos que entender que o posicionamento do Morgado é mesmo do Morgado. Okay. Yeah. E temos que respeitar. Posso lhe cortar só para ler uma intervenção do nosso internauta? Por favor. Okay. O Nelson dos Anjos, chegaste tarde, companheiro. Não, mas combinamos que podíamos começar às 15, tem razão. O Nelson dos Anjos diz assim, como jovem me preocupa, Nelson dos Anjos é líder juvenil, é coordenador provincial do movimento Levar. Como jovem me preocupa estas situações. De verdade, por parte da juventude. Ou seja, como jovem me preocupa estas ações de vandalismo por parte da juventude. No entanto, gostaria de saber se existe algum projeto para evitar tais práticas por parte do partido da situação. Não, a questão do vandalismo dos bens e patrimônios públicos deve ser uma preocupação comum da sociedade, de todos nós. Okay. E deve começar na nossa casa, a advertir cada criança, cada jovem, que a conduta ideal para a sociedade não é destruir o bem, o patrimônio público, do vizinho, do Estado. Deve começar de berço, para interiorizarmos cada vez mais o respeito pelos bens e patrimônios públicos. O que é que nós temos estado a fazer? Nós, a nível da JMPLA, por exemplo, já realizamos várias vezes, várias campanhas sobre prevenção, sensibilização contra a vandalização dos bens e patrimônios públicos. Okay. Inclusive, criamos uma brigada, fizemos uma atividade. Não é de agora, desde a época, por exemplo, desde os anos 2017, 18, 19, nós temos estado a fazer esse tipo de intervenção já. E temos estado a realizar vários encontros, várias palestras, de forma civil, advertindo, convidamos um acadêmico, alguém do governo, para falar à juventude sobre os cuidados que nós temos que ter com as infraestruturas estatais e privadas ou em relação aos bens e patrimônios públicos. Aliás, internamente, a nossa orientação que temos estado a baixar nos líderes juvenis que controlamos dentro da JMPLA, universidades municipais, comunais, comitês locais e coordenadores de núcleos, junto das nossas comunidades, advertimos que aconselharmos, realizamos campanhas de prevenção contra esse tipo de atos que tem estado
a acontecer um pouco pela nossa província. Ok. Então, nós temos realizado inúmeras ações. E mais, não ficamos só pelos advertimentos, não. Pelas palestras, conferências, workshops voltados a essa temática. Nós mesmos temos um programa, Morgado, dentro da JMPLA, Sou Jovem e Amo Meu Município. Ok. Quem deixou esse programa foi o líder de Lang Baião. E este programa tem estado a ser concretizado nos vários municípios. Nós, em função da nossa disponibilidade financeira, muitas vezes adquirimos tintas e outros elementos, pintamos as paredes que estão manchadas, né? Fizemos alguma pintura no sentido de ajudarmos a nossa comunidade, lances, campanhas de limpeza, em toda a extensão da província, campanhas de limpeza nos chafarizes, nos hospitais, nas escolas e outras instituições mais, no sentido de preservarmos todos aqueles bens que foram ou que estão na mira da destruição, que foram vandalizados e outros. Porque isto permite com que ajudemos cada vez mais o nosso governador, que tem estado a fazer um trabalho incansável, né, Sua Excelência Marcos Alexandre Nhunga, porque a questão da cidade, das vilas, o bem-estar da cidade, das vilas, não é uma responsabilidade exclusiva dos governos. Ok. É uma responsabilidade de todos nós e nós temos que ajudar os nossos dirigentes, os governantes a mantermos cada vez mais as nossas cidades mais bonitas, as nossas vilas mais bonitas, mais higienizadas. E, aliás, essa é uma grande preocupação do líder da nossa província, Marcos Alexandre Nhunga, que tem estado a fazer um trabalho muito digno. Nas considerações finais, dizia que a influência do jovem, da política no seio da juventude, deve ser positiva. Positiva no sentido de que cada jovem deve interiorizar que é um ativo estratégico para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, da nossa vila, da nossa província, do nosso país. Todos nós somos importantes para o crescimento e desenvolvimento dessa Angola, dessa província. É esse tipo de influência que deve chegar à nossa juventude. E é esse tipo de reflexão que se espera do jovem que quer contribuir para o desenvolvimento de Angola. E não é só em questão na materialização ou concretização dos objetivos econômicos, infraestruturais e outros. Não. É nos vários sentidos da vida possível. Um jovem, a política deve influenciar positivamente o jovem a respeitar os símbolos nacionais, a respeitar as entidades do nosso Estado, os órgãos de soberania, os nossos governantes, nós vamos falar disso também, os mais velhos. A política deve influenciar o jovem a respeitar os mais velhos, os pais, as namoradas, o vizinho, o cidadão. É esse tipo de influência que deve chegar ao jovem. A política deve influenciar o jovem que as redes sociais não são um espaço para ofender as pessoas. E muitos aproveitam as redes sociais achando que é um meio viável para a política. Não, a política deve influenciar o jovem de que as redes sociais são um espaço de ativismo político, mas no sentido positivo. Buscar informação, informar com verdade, não desinformar, não abusar a boa imagem do outro, não denigrir os órgãos de soberania do nosso país, as nossas instituições do Estado, etc. Partilha de pornografia, etc, etc. Não. São um espaço útil para o jovem, no sentido de fazer a sua imagem lá, ter mais seguidores, mas com vídeos, fotos, ações úteis dentro das redes sociais. E também a política deve servir, influenciar o jovem para que cada um de nós nas redes sociais, por exemplo, passe a respeitar cada vez mais o outro, né? Dentro das redes sociais e as instituições que estão à nossa disposição. E respeito pela opção política de outrem, respeito pela opção religiosa de outrem, respeito pela proveniência étnica e cultural
de outrem. Ou seja, Esse tipo de influência... respeito acima de tudo e não olhando muito para as vestes partidárias, mas por simples facto de que nós somos humanos e cada um de nós merece o respeito. Exatamente. Vindo Temos uma discussão nas redes sociais, eu estou a defender um posicionamento, você está a defender outro posicionamento, não há concordância, respeitamos os posicionamentos de cada um e terminou. Não é um espaço para dizer que as pessoas são lambibotas, que as pessoas são isso, são aquilo. Não. É um espaço útil, em que todos nós devemos interagir de forma amigável, saudável, cada um. Aliás, em debate, em oratória, é isso que é interessante. Eu coloco os meus posicionamentos e tenho de ter capacidade de convencer o outro em função do meu posicionamento. Exatamente. Não abusando, denegrindo a imagem de A ou B, né, ofendendo para ter mais seguidores, mais likes. Isso é totalmente desnecessário e útil para a nossa comunidade. Okay. Os seus abraços. Mano Morgado, o meu primeiro abraço é para ti. Muito obrigado. Mas temos que levantar para dar um abraço de verdade. Okay. Yeah. Eu, como disse no princípio, encorajo, estou muito feliz porque eu gosto de ir encontrar jovens assim. Yeah. Okay. Que encontram uma atividade útil para fazer. Yeah. E todos nós devemos seguir o seu exemplo. Eu mesmo também devo seguir o teu exemplo. Okay. Yeah. E isto vai longe, porque isto é visto já estamos a partir do Brasil também, Brasil e Portugal. Já exatamente. Daqui do Pão Jovem, que está na cidade, como é que é esse bairro? Cangambo Ocidental, para o mundo. Uma atividade útil. Então, o meu abraço primeiro vai para ti. Muito obrigado. A seguir, os meus abraços vão para todos os jovens que estão a nos acompanhar nesse momento, todos que interviram. Um abraço fraterno, irmão. Estamos aqui disponíveis para dialogarmos, para conversarmos. Onde nos verem, se eu vos reconhecer, vou fazer um sinal, vou parar, vamos dialogar um pouquinho. Se me reconhecerem, estejam totalmente à vontade. E, por último, mando um abraço especial. Por último, não. Mando um abraço especial para todos os jovens da nossa província de Malange que têm estado a trabalhar arduamente para o crescimento e desenvolvimento da nossa província. É assim que nós temos que continuar, caros jovens. Malange só vai ser um lugar de sonhos se todos nós contribuirmos de forma positiva. Ali onde nós estamos, cada um com as suas possibilidades deve fazer alguma coisa útil para o crescimento da nossa província. Devia ser o primeiro, mas guardei para o final este último abraço para uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem estado a fazer um trabalho árduo, chegou a Malange, tem estado a mudar o visual da nossa cidade, é notório. Só vemos a iluminação pública no casco urbano, por exemplo, e não só. Apostou seriamente nos jovens. É a primeira vez que temos a quantidade de administradores jovens na nossa província. Jovens com menos de 35 anos são altos dirigentes do Estado, a nível da província de Malange. Menos de 35 anos. O exemplo claro é de Cangandala, do Dr. Dilang Baião. Temos os exemplos do engenheiro Neves, o exemplo do Dr. Cabedal, temos o exemplo do Dr. Mateus Funge e outros. Apostou seriamente nos jovens. Então, isto deve ser sempre um elemento de reflexão para nós, os jovens. Falo concretamente de Sua Excelência, Engenheiro Marcos Alexandre Yunga. Um abraço fraterno, um abraço de muito obrigado, um abraço de elevada estima e consideração por tudo quanto tem estado a fazer em prol da juventude e em prol da nossa província. O jovem de Malange voltou a ganhar esperança nas suas ações e acredita que cada vez mais vai indo resolvendo os problemas da juventude da nossa província. Estamos todos confiantes. Muito obrigado, Sua Excelência. Ok.
Para si que nos acompanhou até o momento, muito obrigado. Continue a fazer isso. Já sabe, é só partilhar. E estamos juntos. E até já. Deus é Deus. E se esquecer, né, os abraços a todo mundo que tem nos acompanhado. Muito obrigado. Estamos juntos e até já. Programa, sim, senhora. Muita audiência.